Oiê, que bom ter você aqui. Hoje nós vamos mergulhar na prática da massagem facial, uma jornada que envolve muito cuidado, técnica e, claro, relaxamento. E nesse vídeo, além da massagem relaxante facial, nós também vamos usar o roller e o gua sha. Então fica comigo nesse vídeo, relaxa os ombros, que tem muita coisa boa por aí. E se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Aproveite e se inscreva, porque 2 vídeos por semana vão ser entregues para você. Não só de mão na massa, mas muito conteúdo e tudo que envolve o universo da massoterapia. Antes de iniciar uma sessão, seja de massagem corporal ou facial, o ideal é que a gente mantenha as nossas unhas curtas, lixadas, sem pontas, né? Para evitar desconfortos, incômodos. Massagem e unha grande são 2 coisas que definitivamente não combinam. Para oferecer o melhor ao outro, a gente também deve se cuidar. Então, se atente à sua postura, mantenha os seus ombros relaxados também, os cotovelos próximos ao seu corpo, coluna reta. Você precisa estar confortável para que seu toque seja seguro, seja fluido. O rosto é uma região sensível, então a gente vai dar preferência para manobras mais suaves, mais lentas, né? Movimentos lentos, do centro para fora, de baixo para cima. E nós podemos alternar, usar as pontas dos dedos, as falanges, eminência tenar e protenar, as mãos espalmadas. É ideal que a gente vá fazendo essa adaptação dependendo da região a ser trabalhada. Já iniciei a minha sessão com deslizamentos suaves, contornando o maxilar, do queixo em direção à orelha. Os dedos se cruzam embaixo e a mão sobe espalmada, realizando um deslizamento suave, depois um dedilhamento entre as sobrancelhas e agora do final do nariz até o início do couro cabeludo, contornando toda a maçã do rosto, trabalhando o zigomático, região temporal. A massagem facial, ela é ótima para melhorar a circulação, o metabolismo celular, a produção de colágeno, de elastina. Isso tudo acontece nas camadas da epiderme, da derme e da hipoderme. Então também é muito legal a gente ter atenção ao aditivo que a gente vai usar ao longo da sessão. Você pode escolher um creme ou um óleo que seja apropriado para cada tipo de pele, para cada objetivo buscado. O nosso rosto, ele é movido principalmente pelos músculos da expressão, também chamados de mímicos, né? São diferentes dos músculos do nosso corpo, porque eles não se inserem em ossos e tendões, mas sim diretamente na nossa pele. E por isso, quando um músculo ele se contrai, ele move a pele junto, criando as nossas expressões faciais. E os principais músculos faciais são o frontal, que ele é o responsável por levantar as nossas sobrancelhas e formar essas linhas horizontais na testa. Nós temos o corrugador do supercílio, que franze as sobrancelhas, criando as linhas verticais entre elas. Aquela expressão que é muito associada, né, à preocupação, à tensão. Temos o orbicular dos olhos, que é o que nos permite piscar, fechar os olhos, movimentar as nossas pálpebras. Também é uma área muito importante de ser trabalhada, né? Porque é muito propensa a linhas finas, a flacidez. Na região da maçã do rosto, nós temos o zigomático, maior e menor. São os músculos do nosso sorriso, elevam o canto da nossa boca. Tem o risório, que puxa os cantos da boca para os lados, aquele sorriso mais largo. Orbicular da boca, ele permite abrir, fechar, projetar os nossos lábios, muito envolvido nos movimentos de fala, alimentação, expressões.
Temos o bucinador, que fica nas nossas bochechas, um músculo que ajuda a movimentar os alimentos dentro da boca. Masseter, que é um dos músculos mais fortes do nosso corpo. Ele é um músculo essencial na nossa mastigação. E a tensão no masseter pode gerar bruxismo, dor de cabeça, aquela sensação de peso na face. Por baixo de tudo, nós temos a estrutura óssea, que dá forma ao nosso rosto, com o osso frontal, que fica na testa, os ossos nasais, que ficam na estrutura do nariz, o malar ou zigomático, que são as maçãs do rosto, o maxilar superior, que sustenta os nossos dentes superiores e parte, do contorno da face. Temos a mandíbula, que é o único osso móvel da face, é responsável pela abertura da boca. Conhecer a estrutura facial é muito importante para a gente moldar os movimentos da massagem, respeitando os limites anatômicos. A face, ela é riquíssima em vascularização. Nós temos artérias importantes, como a artéria facial, que corre próxima ao canto da boca e ao lado do nariz. Nós temos a artéria temporal superficial, que fica próxima às têmporas. O sistema linfático, ele é responsável por eliminar toxinas e excessos de líquido, E os principais gânglios linfáticos faciais são os submandibulares, pré-auriculares, submentonianos e os cervicais superficiais, que ficam ao longo do pescoço. Então, durante a massagem, ao trabalhar no sentido da drenagem linfática, a gente também ajuda o organismo a eliminar toxinas, reduzir inchaços, revitalizar a pele mesmo. A face, ela é extremamente sensível, e isso graças a uma vasta rede de nervos. O principal deles é o nervo facial, ele que comanda a maioria dos músculos da nossa expressão. E além dele, nós temos também o nervo trigêmeo, que é responsável pela sensibilidade tátil do rosto. Por isso, cada toque que a gente aplica durante a massagem é imediatamente sentido e interpretado pelo cérebro. E isso reforça, a importância de trazer movimentos suaves, respeitosos e conscientes para uma sessão de massagem facial. Saber onde estão os músculos, os vasos, os ossos, os nervos, permite que a gente direcione melhor a pressão dos movimentos, que a gente evite áreas sensíveis, que a gente potencialize a tonificação, a drenagem. Respeitar esse desenho anatômico natural do rosto traz segurança no nosso toque. E essa segurança no toque é o que gera resultados reais e diferenciais para os seus atendimentos. E a pele do nosso rosto, ela escuta o nosso toque. É o maior órgão sensorial do nosso corpo. E no rosto, ela ainda é mais rica em terminações nervosas. Cada movimento suave ativa receptores que enviam mensagens diretas no nosso cérebro, estimula a liberação de neurotransmissores do prazer, como a serotonina. Ou seja, uma boa massagem facial, ela não só melhora a pele, ela literalmente muda o seu estado emocional. O rosto, ele é um espelho do nosso emocional. Tensões emocionais, estresse, ansiedade deixam marcas, no nosso rosto antes de se manifestarem em palavras. Então a massagem, ela também ajuda a desarmar essas tensões, permitindo que a expressão volte ao seu estado natural, leve, relaxado, harmonioso. A massagem facial ativa fibroblastos, que são células que produzem colágeno e elastina, ou seja, traz mais firmeza, menos linhas de expressão e devolve um brilho natural que nenhum creme sozinho é capaz de proporcionar. A massagem facial, ela é tão poderosa que a gente pode oferecer uma sessão exclusiva dessa técnica.
Essa sessão pode durar em torno de 30 minutos a 1 hora, mas ela é focada totalmente nessa região. Ou você pode incluir na sua sessão corporal completa, que é uma possibilidade também. Oferecer dentro de uma sessão de massagem corporal um momento de relaxamento na região da face. Você realiza a sessão completa e como finalização ou como parte do protocolo, a gente inclui esse cuidado com o rosto. Independente de ser uma sessão só facial ou uma sessão integral, o corpo todo, a gente tem que cuidar do ambiente, da atmosfera, do ritmo do nosso toque, né? Para a gente transformar esse momento em um verdadeiro ritual de cuidado para quem recebe. Na sessão de massagem facial, a gente também pode trabalhar a região da orelha, atrás da orelha, trabalhando os occipitais lá atrás, na nuca, para a gente conseguir entregar um trabalho relaxante, completo em toda a região. E a gente pode incluir nessa sessão movimentos de deslizamento, movimentos suaves, circulares, fricções, até mesmo um amassamento leve em algumas regiões. O ideal é a gente sempre ajustar a pressão conforme a sensibilidade de cada cliente e de cada região a ser trabalhada. Evitar movimentos muito repetitivos, excessivos, que podem sensibilizar a pele. Respeitar as áreas mais frágeis também é importante, como a região dos olhos. E manter durante a massagem no rosto um ritmo mais constante, nem muito apressado e nem muito lento, mas encontrar um equilíbrio entre essas duas formas. E o nosso cliente, ele deve se sentir acolhido em cada um dos nossos toques. A massagem facial, ela traz inúmeros benefícios, como o estímulo da circulação sanguínea e linfática, como a gente já falou, melhora a oxigenação, nutrição celular, reduz edemas, ajuda em casos de olheiras, aumenta a firmeza da nossa pele, relaxa os músculos, diminuindo as marcas de expressão e traz equilíbrio emocional, alívio de tensões. E mais, ela potencializa a absorção de produtos, tornando os nossos tratamentos estéticos ainda mais eficazes. E apesar de ser uma técnica segura, a massagem facial ela também tem algumas contraindicações, como por exemplo infecções de pele, como herpes, alguma ferida aberta, um hematoma ou um pós-operatório recente, alergias cutâneas em crise, doenças infecciosas, procedimentos estéticos recentes sem liberação médica. Todos esses são pontos de atenção que devem ser alinhados com os nossos pacientes no momento da avaliação física, que é o momento que antecede a sessão. Então, a gente deve avaliar cada caso de forma individual e o cuidado ele vai começar no nosso olhar atento, respeitoso, né, para cada um que chega. O toque é uma linguagem silenciosa. Quando é bem aplicado, ele comunica segurança, acolhimento, confiança. E o rosto, esse mapa único da nossa história, ele merece ser tocado com consciência, com respeito.
nós, como massoterapeutas, é nossa obrigação continuar estudando, aperfeiçoando o nosso olhar, o nosso toque, a nossa presença. O mundo precisa disso, de mãos que cuidam com afeto, com responsabilidade. Agora nós vamos iniciar o cuidado com o roller. Esse roller é um roller de pedra jade, que é considerado uma pedra de harmonia, de proteção, de purificação, de vitalidade. Ela tem uma capacidade natural de equilibrar a energia do nosso corpo, trazer mais longevidade. Quando a gente usa um roller de jade, a gente não só estimula a pele, mas a gente também está se conectando com uma tradição milenar de cuidado do corpo, da mente e das nossas energias. E a ideia central desse rolinho é a gente utilizar o toque frio e suave da pedra rolada para a gente estimular a pele, promover benefícios estéticos, benefícios terapêuticos. É uma prática que também estimula a circulação sanguínea, a drenagem, traz mais tonificação, reduz tensões faciais, melhora a absorção dos produtos, tem um efeito calmante, relaxante. Essa é uma pedra que ela é naturalmente fria e essa propriedade ela é essencial, porque o frio ele vai contrair os nossos vasos sanguíneos, ajudar a reduzir os inchaços das regiões. Essa sensação ela é refrescante, então isso ajuda a diminuir a inflamação, acalma a nossa pele. O frio ele ativa o tônus muscular do nosso rosto, promovendo um efeito lifting quase que imediato. Então, se você quiser potencializar ainda mais o efeito, você pode armazenar o seu roller na geladeira antes do uso, mas cuidado para ele não ficar gelado demais, a ponto de gerar desconforto. Mas é uma prática que eu gosto muito de fazer antes das sessões. Higienizo e coloco na geladeira, enrolado em um papel filme, deixo ele lá, minutos antes da sessão eu tiro ele da geladeira e faço o uso da pedra bem geladinha. É uma sensação muito refrescante para quem recebe. E usar o roller parece assim muito simples, né? Mas tem algumas técnicas que vão fazer toda a diferença. Primeira coisa é a gente se atentar para passar um sérum, um óleo facial ou um hidratante leve, porque o roller ele vai deslizar melhor com a nossa pele hidratada. Quando a gente for fazer na testa, por exemplo, a gente vai começar no centro da testa e deslizar para fora em direção às têmporas. Nos olhos, a gente vai usar o roller menor, sabe? A parte pequena do roller. Do canto interno do olho para o canto externo, bem suavemente. Já nas bochechas, a gente vai fazer do centro do rosto, que é a asa, né, do nariz, para as orelhas. Já na mandíbula, do queixo em direção às orelhas, contornando o nosso maxilar. E a gente pode fazer no pescoço também, da base do nosso pescoço para cima, em direção ao queixo na frente, nas laterais do pescoço, onde a gente vai movimentar de cima para baixo para a gente favorecer a drenagem. E dicas de ouro, tá? Sempre movimentos ascendentes e de dentro para fora.
E ao invés da gente ir e voltar com o roller na mesma profundidade, a gente pode usar o roller em um único sentido para a gente guiar essa circulação facial, manter uma pressão leve, mas firme o suficiente para a gente conseguir estimular sem agredir. Agora a gente já está utilizando o gua sha, que é uma prática tradicional chinesa usada há mais de 2000 anos. Gua sha se refere a raspar, sabe? Isso auxilia na liberação de toxinas que aparecem na nossa pele após o estímulo. Originalmente, o gua sha ele era usado para fins terapêuticos no nosso corpo, com raspagens assim bem vigorosas que promoviam, né, a circulação e a cura interna. Hoje, o gua sha ele é versátil. A gente também pode usar de forma mais sutil. Então, os movimentos para massagem facial com o gua sha, eles são mais leves, mais elegantes, né, mais precisos. E o objetivo é estimular a pele, relaxar os músculos, ativar a circulação linfática, sem causar qualquer tipo de agressão facial. E a dinâmica de aplicação é bem parecida com o roller. Também são movimentos de baixo para cima na frente, de cima para baixo nas laterais, para a gente facilitar a drenagem. Na mandíbula, a gente vai do centro do queixo, deslizar até debaixo da orelha. Nas bochechas, da lateral do nariz em direção às têmporas, nos olhos, com muito cuidado, a gente vai deslizar abaixo da linha dos olhos, do canto interno para o externo. Na testa, do centro da testa para fora, em direção às nossas têmporas. Com o gua sha, eu gosto muito de trabalhar um lado do rosto de cada vez e manter movimentos suaves, mais firmes, sabe? Repetir cada movimento de 5 a 10 vezes para a gente conseguir trabalhar bem cada uma das regiões. E esses gua shas, eles já têm uma forma anatômica que são extremamente adaptáveis para qualquer uma das regiões do rosto. Então a gente vai sempre escolher o lado do gua sha que vai usar de acordo com a anatomia da região que a gente vai trabalhar. E aqui tá uma dica extra que, se você sentir, leva que é pra você. O que eu tô passando no rosto agora é um cristal rolado, é uma bolinha de cristal, uma pedra. Essa pedra ela tá bem geladinha, ela não arranha nem nada, é toda rolada. E eu gosto muito de utilizar no final da sessão para trazer um diferencial, porque ela também relaxa muito, tem uma sensação refrescante. Então eu realizo movimentos circulares, passando essa pedrinha por toda a região do rosto. Além de ser revigorante, né, refrescante, ainda traz uma sensação de relaxamento, de finalização de sessão. E é um diferencial. Você traz esse componente como se fosse um componente surpresa no final da sessão. Com certeza vai surpreender quem está recebendo. E nós finalizamos o momento com uma massagem no couro cabeludo. Então, com a ponta dos dedos, faça um deslizamento no couro cabeludo ou movimentos circulares, leves fricções, para a gente movimentar também a pele e não só os fios, né? Então a gente trabalha tanto o centro do couro, como a região lateral. Dá para alternar movimentos mais rápidos com movimentos mais lentos, para a gente trazer calor também e ativar a irrigação sanguínea da região. Lembrar de sempre usar uma pressão que seja confortável, porque a intenção é relaxar e não causar dor. Já estamos nos movimentos de finalização da massagem. Esse foi o nosso vídeo de hoje de massagem facial. Eu espero que esse conteúdo tenha somado na sua jornada e, mais que isso, te proporcionado um momento leve de relaxamento.
Aproveite a vinda e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Nós vamos ter 2 conteúdos incríveis aqui por semana, preparados com muito carinho para vocês. Curta o vídeo se você gostou, me conta nos comentários qual foi a parte que você achou mais interessante, se você gosta de massagem facial, se tem o hábito de fazer ou receber. Fiquem todos em paz, com Deus e até o nosso próximo vídeo. Como você tá, amor? Ótimo, até ronquei.